Quando a tua botija está cheia de azeite, tu paga a dívida, vive do resto, tu salva a tua casa. É isso que está faltando para cada um de nós. As pessoas estão cada vez mais com as lamparinas vazias, pouquíssima unção, pouquíssimo óleo, não enxerga nada, tudo é o emocional gritando dentro delas, enquanto que o Espírito de Deus já está fora. Julgo desigual, entrando por situações tão difíceis. O Senhor quer derramar óleo sobre a lamparina das nossas vidas, nos encher do Espírito Santo. Não adianta querer tomar decisão, caminhar por si só e depois querer botar Deus nesse barco. Quando hoje você pode estar cheio do Espírito, percebendo aquilo que vem e que não vem do Senhor. Quando você está abrindo a Bíblia, eu fiquei tão feliz de ver nosso querido Altair aqui, esse diácono tão precioso, está de volta, depois da enfermidade, a cirurgia. Louvado seja o nome do Senhor. É coisa boa, a gente está juntos aqui adorando ao nosso Pai. 2 Coríntios 6,14, e nós vamos pregar no tema santidade nas relações familiares. E a Bíblia fala assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Vamos orar? Obrigado, Pai. Tua palavra será explanada, ela nunca volta vazia, sempre faz o que te agrada. Fale com cada um e cada família que está conosco, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 11, Paulo vem falando das atividades dos falsos apóstolos. Ele vem até falando de obreiros fraudulentos. E aí você começa a ver uma profunda reflexão, e o texto tem esse pano de fundo daquilo que é verdadeiro, daquilo que não é a verdade, daquilo que eles poderiam seguir, daquilo que eles não deveriam seguir. E ele começa então a desenvolver a tese: que sociedade tem entre trevas e luz? É um texto muito conhecido, que na verdade ele está qualificado para usar num pano de fundo quando temos uma verdade ou um outro evangelho. Mas também é bem verdade que esse texto pode, pelo princípio que ele traz, ser aplicado a toda e qualquer sociedade e relação. Porque esse texto faz questionamentos que nós devemos refletir sempre. Por exemplo, na família ele é aplicável completamente. E para quem não constituiu, e como deve ser aplicado? Porque a realidade do texto fala de um jugo, e jugo era aquela canga que colocava em dois animais para operar o mesmo serviço. Por exemplo, se você botar um touro e um burrinho debaixo do mesmo jugo para arar o solo, eles vão começar a andar em círculos. Porque um vai fazer uma força descomunal, o outro não tem tanta força. O que vai suceder? O trabalho não vai ser feito como deve e eles ficam girando. O texto nos traz um pano de fundo que quando nós entramos então num jugo desigual para realizar qualquer tipo de tarefa, a nossa tendência sempre será andar em círculos. Um esforço hercúleo para pequenos resultados. Às vezes desanimador olhar e falar: parece que a gente roda e não sai do lugar. Então o apóstolo Paulo começa a desencorajar aquela igreja a fazer qualquer tipo de sociedade que pudesse estar com outro evangelho para não ficar rodando em círculos. E nós extraímos um princípio espiritual para aplicar então nas relações familiares, até porque quantos solteiros ou não casados nós temos aqui conosco nessa noite? Vamos lá, quantos? Quantos estão aí? Resistindo heroicamente. Deixa eu ver.
Vocês estão de parabéns. Quantos casados nós temos aqui nessa noite? O pessoal da Perpétua, isso. Prisão perpétua. Perpétua. Às vezes, amém. E tem até uma condicional, né? A condicional, se posso jogar bola? Pode. Mas leva a tornozeleira eletrônica. O que é a tornozeleira eletrônica? Bota assim, aonde você está sempre te mapeando, sabendo, né? Aquele Google, aplicativo, então, o pessoal da Perpétua, até que a morte separe, é o pessoal da Perpétua. Tem um monitoramento, onde você estiver, está te achando lá. Esse texto se aplica a qualquer tipo de relação. Sabe por quê? Quando a gente vai olhar lá no Antigo Testamento, Abraão já manda lá os servos trazer uma esposa para Isaac, fala assim, ó, não traz esse pessoal aqui da terra onde está aqui não faz isso não. Sabe por quê? Aqui não vai dar certo não, chama da nossa parentela. Mas me chama a atenção, por que Abraão faz isso? Aí você vai ver depois, para a gente ganhar tempo, irmãos, o sermão está um pouco extenso. Esdras 9:2, depois você vai pensar em Deuteronômio 7:3, o partido 4, fala para não se casar com descrente, com aquele que não tem nada a ver com o povo de Deus. Existia sempre uma orientação para que o povo de Deus não procurasse mulheres ou casamento fora daquilo que seria o povo de Israel. Vocês sabem muito bem disso. Por que essa orientação, esse direcionamento? Eu pergunto, será que aquele povo, eles eram muito ruins e nós somos muito melhores, sabedores, e hoje não precisa mais desse tipo de direcionamento? Será que princípio espiritual caiu por terra e agora as coisas mudaram? Pastor Demétrio, ao ponto da gente hoje falar assim, não, aquilo serviu para aquele tempo, sabe? O pessoal estava meio desorientado, não sabia bem o que fazer não. Aí Deus foi dando lei, dizendo assim, não casa não, que vai dar ruim. Hoje a gente não precisa mais disso não, pastor. Hoje a coisa vai dando certo. A gente vai andando, decidindo, fazendo tudo, né, que a gente pensa. E aí começa um grande problema nos relacionamentos. Por quê? Os princípios de Deus são imutáveis. E para uma relação funcionar, é preciso que na relação os dois caminhem em concordância. Amós 3:3 fala, andarão dois juntos se não estiverem em concordância, de acordo. Não tem como andar. E hoje me parece que a igreja se esqueceu disso. Outro dia eu perguntava assim, pastor, esse texto determina que só case crente com crente? Eu diria, é uma grande orientação, um grande direcionamento. E me lembro, nesses meus mais de 40 anos dentro de igreja, lembro aquelas autoridades que começaram assim, a primeiro falar de coisas de família, e eu lia muitos livros ele hoje já está velhinho, está vivo ainda, o Jamie Camp. E uma coisa que me chamou a atenção no livro dele que eu li, ele dizia assim que 75% das pessoas que começam uma relação cujas religiões são diferentes, não dá certo. Estatística. 25% dá certo. Alguns vão falar assim, pastor, mas está lá na igreja, é um gato. A gente já fez abordagem aqui no outro culto de família, cuidado com crente gato. Gato é manhoso, gato é arisco, gato não gosta muito de trabalhar não. Cuidado. Cuidado. Mas está na igreja, irmãos, infelizmente estar na igreja hoje não está dizendo muita coisa também não. Eu lamento em ter que falar isso aqui. O negócio não é estar na igreja, é estar em Cristo. O negócio é ser nova criatura. É ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Então os critérios hoje, deveriam ser muito maiores do que outrora. E o povo parece que está relaxando nisso.
e entram na vida conjugal sem saber dos desafios, das responsabilidades. Olha, casamento não é para criança. Criança não suporta um casamento, e parece que temos, às vezes a gente casa uns aqui, no primeiro gabinete pastoral que a gente faz, dá vontade de dar uma chupeta para cada um. Toma uma chupeta para você, esse aqui toma pirulito, que não é possível, irmãos. Um comportamento completamente infantil, não amadurece. E não percebeu que casamento traz novos desafios, novas responsabilidades. Essa recomendação para não entrar nesse jugo, alguns vão falar: pastor, o senhor é muito incrédulo, o senhor não crê no poder de Deus, Deus pode curar, salvar e transformar. Claro que eu creio, o problema não está no poder de Deus, o problema está na pessoa que está no jugo desigual, aceitar o poder de Deus na vida dela e ser transformado por esse poder. E a pessoa geralmente não quer. Ele sonda, frequenta a igreja, ele faz até umas obras, mas não se permite ser tratado pelo poder de Deus. Então para de fantasiar e falando: o poder de Deus. O problema não está no poder, o problema está no outro querer ser transformado. Vamos tentar desmitificar isso aqui. E aí a gente quer colocar Deus numa relação onde Ele não está. E fica muito difícil depois acertar isso daí para frente. Por isso que o jugo é desigual. E vai pesar, gente, que peso é. Agora, eu diria que você entrar na estatística dos 25% que podem dar certo, que por um grande milagre Deus trata. Eu conheço gente que casou crente com descrente e depois a pessoa acertou e alinhou e foi uma bênção. Mas entenda uma coisa, isso é exceção. Até estatisticamente a regra não vai dar certo, vai trazer problemas. Está na Bíblia. E para você entender melhor isso, o casamento é um componente que ele traz não só uma união no físico, mas é uma união no emocional, uma união no espiritual. Porque casamento é uma união psicossomática. Quando você casa com outro, você casa com Deus da pessoa. E aí, olha o drama que você começa a trazer para a sua vida. Olha o peso que isso traz nessa união psicossomática. Por isso a Bíblia está falando: não se prenda a isso. Por quê? Está falando dos perigos, das consequências, das dificuldades que terão. Eu conheço tanta gente que está há 25, 30 anos casado, que não tinha esse conhecimento e que hoje relatam como tem sido difícil toda essa caminhada. E por que eu perguntei dos solteiros? Porque o apóstolo Paulo, ele traz uma bênção da solteirice que é interessante, né? Ele fala: bom que fosse como eu, não casa não. E depois ele fala até uma coisa assim: eu queria privar vocês de ter alguns trabalhos e preocupações. Aí o pessoal fica: eu quero me casar, eu quero arrumar ali aquele negócio de cara metade. Irmão, isso nem é bíblico. Minha alma gêmea. Quem tinha que gemer era você, junto com o Espírito Santo, falar: manda o varão, manda a varoa. Minha alma gêmea. Não tem esse negócio de gente certa e gente errada, irmão. O que tem é você começar um relacionamento errado, querer botar Deus nele e não permitir que Deus conduza a tua história de vida. Porque quando você tem um jeito certo, você sabe lidar com a pessoa, com todas as dificuldades que ela possa apresentar. Mas essa falta de critérios é que está me tirando sono. Parece que a igreja está perdendo os princípios pelos quais a Bíblia está falando: cuidado. Parece que homens têm mais critério para comprar um carro do que escolher uma esposa. Aí, Neuzinha, o homem quando vai comprar carro, chega na agência e fala assim:
Esse carro, qual é a potência do motor? Quantos airbags ele tem? O carro, qual o consumo? O consumo, gasta muito, gasta pouco. Aí ele vai desenvolvendo. Aí ele fala assim, e o mecanismo de freagem, freio, como é que é? É ABS, é sem ABS, tem um sistema de tal, é EBD e tal. E o câmbio? O câmbio é de 5 marchas, 6 marchas, é CVT, não sei o quê. Ele tem um monte de critério para comprar um carro, mas carro você troca daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano. E casamento é perpétuo, amigo. Com tornozeleira. Aí, entra numa relação, e os carros hoje tudo é sensor, pastor Pedro. Tem sensor acusando tudo. Aí ele começa a gostar de uma pessoa, está o sensor acusando. Cuidado, isso não é crente. Ó, nem ovelha é. Isso aí é lobo. Ah, mas é tão bonitinho. É trabalhador, está bem empregado, mas é lobo. Mas é bonitinho. Adilson, os sinais estão lá dos sensores, ó. Primeira vez que vai contrariar o camarada, ele já explode. Não tem pavio. Aí você já vê assim, esse carro não tem freio, não. Esse carro veio sem freio. Isso não tem freio, não. Às vezes está no meio da família, a pessoa faz assim umas colocações sem pé nem cabeça. Que você, alguns da família olham e falam assim, está faltando, eu acho que um parafusinho ali, né, naquele lá e tal, naquela. Enfim, você vê que a pessoa não tem mecanismo nenhum de bloqueio, de defesa, de coisa nenhuma. Aí você vê a pessoa não ganha para aquilo que é todo final de semana comer em restaurante lá fora. Você já está avaliando o consumo. Olha o consumo, altíssimo, irmão. Gasta muito, rapaz. Quer andar de roupas de marca. Aí, Dalmo, roupas de marca. Qual a marca da tua camisa, pastor? Marca ganhei. Essa é a marca. Qual a marca da tua calça? Me deram. E do sapato? Chegou até a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aí quer andar de roupa de marca, sabe, Tony? Bota aquelas coisas assim. Aí como é? Irmãos, os sinais estão aí. O consumo será altíssimo. Aí, revisão. Para numa revisão. Tem gente que fala assim, não, nós temos que parar agora, nós vamos fazer um negócio. A revisão é aquela coisa que você para, eu quero ir para um spa, hotel fazenda. Meu irmão, não está dando para pagar nenhum condomínio do mês, mas vai para lá para o hotel fazenda, final de semana, gasta 3 mil reais, 4 mil. Que revisão, cara. Você está em condição de pagar, andar, casar com essa pessoa para fazer uma revisão dessa, irmão? Se chamar para comer um cachorro quente aqui na Cetel, não vai não. Cachorro quente, com direito a um açaí de sobremesa. Não, não quero isso não. O problema, queridos irmãos, é que nós estamos tendo muito mais critério para algumas coisas em detrimento de outras tão importantes. Na relação familiar, estamos vendo sensores alarmados, nos narrando e conectando com tudo da vida da pessoa. E a gente ignora isso. E aí começa um problema seríssimo, sabe por quê? Você está entrando num jugo desigual. E no jugo desigual, alguns vão falar assim, pastor, é só crente com não crente? Não, irmão. Jugo desigual, existe aqui algo muito mais holístico, lato sensu. E eu não tenho preconceito nenhum, mas tem coisas tão desiguais, independente da religião, que vai ser um esforço enorme. E jugo desigual é isso. Vocês vão caminhar juntos, mas um vai fazer um grande esforço, o outro não consegue fazer o menor esforço. Eu conheço um camarada que casou, eu conheço ele há 38 anos, é um sonhador.
Passa a vida inteira falando de sonhos, projetos que ele tem, mas nunca foi trabalhador, é um sonhador. Sonhador nato. E a esposa fica assim, meu bebê, tadinho, ele está estudando para concurso, 16 anos estudando para um concurso. Queridos irmãos, está na hora da gente botar alguns pingos nos is, vamos acordar para a vida. Por favor, eu não estou jogando indireta para ninguém, falando coisa nenhuma, nós precisamos tratar de verdade de coisas que estão afetando famílias. E endireitar. Eu acho curioso, Marcelo, a parábola daquelas 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. As prudentes, o que elas carregavam? Azeite, lamparina. Eles estavam esperando quem? Um noivo. Aí, as imprudentes, a lâmpada apagou, não tinha mais azeite. E aí começou o problema. Me dá um pouquinho do teu. Agora abana o seu carvão, minha filha. Você não quis trazer azeite? Aí chega o noivo. Aí olha, tem 5 com a lamparina lá, tinindo. E a lamparina clareava tudo. Moral da história. Quando você for entrar numa relação, meu filho, enche a tua vida do azeite do Espírito Santo de Deus. Bota azeite na botija da tua vida. Que é quando se aproximar o que não vem de Deus, a clareza da lamparina vai mostrar logo, lá, isso não é para mim, eis que percebi que não vinha do Senhor, não vou entrar nesse jugo desigual, eu não vou viver uma vida batalhando a vida inteira por não ter santidade, eu não vou entrar nisso porque o Senhor não está nisso. O que está faltando, queridos irmãos, é azeite na lamparina. Dá um amém. Esse amém está murchoso, irmão. Tem gente que está falando assim, os jovens estão assim, amém. Aquele amém arrastado assim. Eu preciso acreditar nisso, pastor. Bota azeite na tua lamparina, porque a prudência fala isso, cuidado. Deus vai te dar sabedoria, discernimento. Quem tem o Espírito Santo, está cheio do azeite, tem condições de tomar decisões excelentes. Está tudo iluminado. Quem está no escuro não vê nada. Vai ser igual ao outro. Irmão, ninguém me convence na Bíblia, aquele cara. Eu acho essa história fantástica. Quem foi o camarada que trabalhou 14 anos para ter a mulher que ele gostava? Quem foi? Tá. Só que no 7º ano ele casou com quem? Com quem? Lia. Ok. Completamente diferente da esposa que ele queria. Ele vai lá, se deita, dorme com ela, no dia seguinte percebe que não é ela. Irmãos, o que houve? Não, peraí, está faltando muito azeite nessa lamparina. Muito azeite. Aí depois vem o sogro. Não, aqui a tradição não é essa não, primeiro é a mais nova. Agora para tu levar outra, mais 7 anos, filho. E alguns pensam que ele teve que trabalhar aquilo tudo para ter as duas. Não, elas já iam de imediato. O problema era a dívida que ficava, ele tinha que trabalhar. O conceito cultural era esse. Meus queridos irmãos, quando a lamparina está cheia, você não vai para julgo desigual coisa nenhuma, sabe por quê? Você enxerga de pronto, você tem discernimento. E hoje as pessoas estão botando o emocional, a carência, a necessidade está gritando mais que o Espírito Santo de Deus. Você vai entrar num julgo desigual, abra teus olhos. Carência emocional, dificuldade, não pode falar mais alto que o Espírito Santo de Deus. Quando a tua botija está cheia de azeite, você pode dar ordem aos teus filhos para pegar vasilhas emprestadas e ir deitando azeite nelas. Sabe por quê? Apesar de Satanás tentar quebrar a tua família, tragar teus filhos, quando a tua botija está cheia de azeite, tu paga a dívida, vive do resto, tu salva a tua casa.
É isso que está faltando para cada um de nós. As pessoas estão cada vez mais com as lamparinas vazias, pouquíssima unção, pouquíssimo óleo, não enxerga nada, tudo é o emocional gritando dentro delas, enquanto que o Espírito de Deus já está fora, julgo desigual, entrando por situações tão difíceis. O Senhor quer derramar óleo sobre a lamparina das nossas vidas, nos encher do Espírito Santo. Não adianta querer tomar decisão, caminhar por si só e depois querer botar Deus nesse barco. Quando hoje você pode estar cheio do Espírito, percebendo aquilo que vem e que não vem do Senhor. Quando há desigualdade, haverá desequilíbrio. Tendo desequilíbrio, a família vai andar capenga. Porque toda relação vai exigir de cada um de nós perdão, doação, ajustes. Todo relacionamento vai ter um nível de exigência em cada um de nós, que nós teremos que fazer um grande esforço. Aí depois chega diante de mim e fala assim: pastor, mas eu já casei, e agora? E agora, pastor? O senhor está falando tudo para quê? E agora? Agora, meu irmão, é para os jovens aqui, né? Hashtag chupa essa manga. Mas pastor, qual é a solução para uma questão como essa? Ei, você se esqueceu de uma coisa. Quando você casa, você se transforma em o quê com essa pessoa? Em uma? Não serão mais dois, serão o quê? Um. Solteiro é um. E solteiro quer dizer inteiro. Você tem que estar bem para casar. Por isso agora de alma gêmea, eu quero casar, o outro me completa. Não, meu irmão, você tem que estar completo, é full, tanque cheio. O completo é que faz o outro feliz. O incompleto não está nem preparado para casar. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer alguém feliz. Mas eu casei, pastor, e agora eu entrei nesse jugo, como é que vai ser a minha vida a partir daí? Você começa a entender que a vida inteira dizendo e afirmando que o Senhor está naquilo, mas o Senhor não estava. Mas a partir do momento que você tomou a decisão e casou, existe uma instituição familiar e você entra nela e Deus é testemunha quando você contrai e você se transforma em uma só carne. E sendo uma só carne agora, você tem um compromisso de andar numa concordância. E isso é tão difícil, e quem mais sofre são os filhos. Presta atenção. Casa um budista e um evangélico. A criança nasce. Um vai querer batizar, o outro vai falar assim: não, só vou apresentar na igreja. A cabeça da criança fica como? Pastor, mas tem na Bíblia aquele jovem Timóteo. O jovem Timóteo era interessante, tinha uma fé nele que não era fingida, que já vinha da avó, Lloyd, mãe Eunice e tal. Tá bacana aquele negócio, né? Mas o pai dele era grego, né? Irmão, não se valha da exceção. Cuidado com isso. Até porque a Bíblia fala que um reino dividido, ele não vai. Eu acho interessante que ele estava acusando Jesus nesse texto de expulsar demônios em nome de Beelzebu. Aí Jesus dá uma resposta que é inteligentíssima. Ele fala assim: nem Satanás ia fazer isso. Porque se Satanás fizesse isso, ele estaria arruinado. E como é que nem Satanás faz e a gente tem coragem de fazer? Eu fico me perguntando isso. Como é que a gente entra em reino dividido? Como é que a gente entra numa questão como essa? E a partir daí você começa a verificar que o problema na vida conjugal, já há religiões diferentes, há maneiras diferentes, gosto diferente. Aí começa o batismo agora da criança diferente. Irmão, é tão difícil esse negócio de viver em família. A gente começa assim,
Primeiro problema que tem, casou, vai celebrar uma data de aniversário. Aliás, para casar, me permita, para casar. Tem gente que tem uma família toda arrumadinha e quer casar, prepara o convite. Aí o pessoal que tem cascalho, aí fala assim, celebraremos nossa união, nosso enlace matrimonial, e tal, na igreja, não sei o quê, e vida que segue. E só para uma meia dúzia ele fala assim, ó, a recepção será no lugar tal. Você vai ver, tem as 15 pessoas. Porque caviar custa caro. Agora, quando é um pessoal que está um pouquinho mais necessitado, no convite já fala, no final já tem bolo e guaraná para todo mundo. Bolo guaraná, suco de caju e goiabada para a sobremesa. Eu já ouvi isso em algum lugar. Eu acho que isso não está na Bíblia, irmãos. Aí você vai pegar, na hora de casar, tem um grupo da família insatisfeito falando assim, nem um bolinho, hein? Mas nem um guaraná. Já começa um problema. Vai celebrar aniversário. Um tem a cultura, todo aniversário, reúne a família na casa, não chama ninguém, vai todo mundo para lá, a parentela toda. E sabe que quando chegar lá vai ter um prato de comida, um bolo, um negócio. O outro nunca celebrou aniversário na casa dele. Aí é aniversário daquele que nunca teve festa na casa dele. Aí chegam os parentes do marido, que vai todo mundo. E quando vai todo mundo, irmãos, é uma dificuldade, sabe por quê? Você vai pegar copo para distribuir Coca-Cola para esse pessoal, eles tomam na garrafa, vai passando de boca em boca. Eles estão acostumados com isso. Uma vez eu fui aconselhar um casal, eu falei assim, pastor, insuportável viver com a família dele. Eles não têm o menor princípio. Você acredita que eu fui fazer a festa lá em casa? Eles tomaram um banho e se enxugaram com a minha toalha. E eu fui ver e ele achou que o cúmulo do absurdo. Eu fui ver até se não tinha usado a minha escova de dente. Junta isso aí tudinho, tenta fazer dar certo. Irmão, só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Aí você começa a ver a dificuldade que é viver em família. E a partir daí, você vai começar a perceber que quando você entra num jugo desigual, as cabeças que já não funcionam da mesma forma, você tem um trabalho dobrado. Sabe por quê? O povo hoje não está consciente dos preceitos divinos. Não está. E isso está gerando uma falta de consciência e de sabedoria para se tomar decisão. O jugo desigual não é apenas pertencer à mesma comunidade, mas ter a vida lavada e remida no sangue, é andar debaixo da mesma fé, é andar com princípios que nos unem, porque na hora da dificuldade na vida familiar, a força que nos une, ela tem que ser muito mais forte do que aquilo que nos separa. E aí, vocês riram um bocado, agora eu vou bater um pouco. Quando é que a pessoa está pensando em divórcio? Dureza do coração. Sim ou não? Ele começa a fazer conta assim, não está valendo mais a pena. Por que não está valendo mais a pena? Ele acha que o esforço para dar certo não vale a pena. E que a lei do menor esforço para separar está muito mais fácil. Isso é um princípio diabólico. Não tem mais forças para resistir, mas por que não tem? Porque já vem de anos dando problemas, anos que a coisa já, cada um está numa vibe, eu estou nessa vibe aqui. Quando começa alguém muito assim, irmãos, me permitam, um muito às vezes academia, o outro muito na área de não sei o quê, o outro muito, cuidado com isso. Cuidado. Olha o meu termo, eu não estou dizendo, o pastor falou que isso é demoníaco. Não, tire Satanás disso. Eu estou falando
cuidado com isso. Porque os anos vão demonstrar que a tensão está enorme. Para equilibrar essa gangorra depois, o esforço tem que ser muito maior. A corda vai tensionando, vai puindo. E depois só um milagre para restaurar isso. Não deixe sua relação familiar chegar a um ponto que só um milagre para ser restaurada. Você está identificando coisas hoje que são tensões. Você está verificando sensores. Tem gente que chega aqui nesse culto, está em casa me ouvindo, e que não tem mais diálogo dentro de casa, não tem vontade mais de falar, de comunicar. Olha o sensor. Tem gente que está me ouvindo aqui, que deveriam cumprir deveres maritais, que não tem mais uma relação sexual. Tem gente que está me ouvindo aqui, que está percebendo, que está num julgo desigual, que está até para casar, ou está gostando de gente que o negócio está feio. Tem gente que está me ouvindo aqui, que está com a relação tensionada com os filhos, tem pais que não falam com filhos, filhos que não falam com pais. Aí eu olho para o último verso do livro de Malaquias, lá no capítulo 4, verso de número 6. E converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe o que é isso? Jugo desigual, está cada um andando de um jeito, não há mais comunicação, interação familiar. Estão convivendo debaixo do mesmo teto, mas não há cooperação, não há ajuda. Aí na hora que a corda começa a roer, começa a ter enormes dificuldades, eu falo assim, pastor, já entrei no jugo. Não, agora você é uma só carne. E agora, se cumpre lá, tanto para homem, para mulher, o que a Bíblia fala, vai lá ler 1 Pedro, capítulo 3. Olha o que Deus fala do verso 1 ao 4. Mulher, presta atenção nisso. Homem, vai lá para o verso 7. Quando fala assim, homem, trate a mulher como um vaso mais frágil. Honra essa mulher, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ei, quero que os homens em todo lugar levantem suas mãos santas, sem contenda. Famílias estão vivendo enormes contendas, enormes dramas por julgos que às vezes eles não existiam, mas na convivência familiar, um está numa linha aqui, o outro está na outra lá, em determinado momento é um cabo de guerra, jugo desigual. Sogra é uma bênção, meu irmão. Eu não vou nem lembrar de piada de sogra, né? Só qual o problema da sogra? Uma vez colocaram 5 meninas assim. Outro dia eu estava vendo assim, um garoto, era aniversário dele, ele falou assim, mãe, eu estou namorando uma dessas meninas, duvido você descobrir quem é. Aí a mãe olhou, é aquela ali. Como é que você acertou, mãe? Não fui com a cara dela. A mulher, ela tem um sentido, ela observa determinadas coisas. E, na verdade, o filho é aquele bibelozinho dela que ela não queria que fosse, não. O sentimento dela é de perda. Mas o grande responsável pelo bom relacionamento do teu cônjuge com a tua sogra é teu. E se ele está fracassando, é porque a culpa é sua. Hashtag. Porque tem coisa que... A Márcia não está aqui, é uma benção. Tem coisa que minha mãe fala e que eu sou filtro, irmãos. Eu fico ali, não é bem isso não. Vamos daqui, vamos dali. Por quê? O meu papel é tirar as desigualdades e equilibrar esse ecossistema familiar. A coisa é tão boa que, por exemplo, quando meus filhos começaram a nascer, eu me proibi chamar a atenção dos meus filhos na casa dos pais dela. Só ela chamava. Tinha hora que eu falava assim, ali, Márcia, pega, dá uma sapecada logo. Quando chegava na casa dos meus pais, como é que era? O contrário, era só comigo.
O que é isso, irmãos? Gerar equilíbrio, equidade. Pai e mãe vai ficar chateado comigo? Vai nada. Vai chatear com ela se vê isso. É ou não é verdade? Então, grande responsável do relacionamento saudável com sogro e com sogra é você. Você tem que promover isso, acabar com as desigualdades, saber equilibrar isso aí. Ah, pastor, porque o senhor não sabe, a minha é tão difícil, eu comprei. Outro dia eu vi isso, irmãos, coisa terrível que tem de sogra. Outro falou assim, pastor, outro dia eu comprei uma cama redonda para minha, porque cobra dorme enrolada. Eu falei, Jeová, que negócio de doido é esse? Mas Deus, na sua imensa sabedoria, filho de cobra, o que é? E você que casa com... Eu nunca vi cobra casar com hipopótamo, com passarinho, você já viu? Cobra casa com o quê? Aí, ó. Aí você vai morder sua própria língua, aí vai falar assim, Senhor, me dá graça diante desse sermão para eu saber equilibrar essas relações. Viver bem, harmonicamente, pacificamente dentro da minha casa. Eu preciso equilibrar isso, irmãos. Porque na hora que a corda começa a tensionar, eu fico lembrando, assim, do homem amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Gabriel, que loucura. Aí eu fico pensando assim, ó, para equilibrar essas relações, o amor, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Peraí, ei, raciocina comigo, você é inteligente. Tem o tudo, cabe algum detalhe, alguma vírgula? Não. Ah, pastor, o senhor não vive, o senhor não sabe o que eu estou passando, a minha casa é uma tentação, e não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é o Senhor, que junto com a aprovação manda o escape para que possais, o amor tudo suportar. A Bíblia é linda, irmãos. Suportar. Mas para suportar tem que estar com a lamparina cheia. Porque quem suporta está esbanjando paz, alegria, benignidade, fé, temperança, longanimidade, porque está cheio do fruto do Espírito. Aí tudo caminha, ele pacifica, ele harmoniza, ele equilibra, sai todo jugo desigual. Agora, tem gente que não é pacificador. Aliás, onde há bebedices, contenda, não sei o que, isso é tudo obra da carne. Aí a dureza do coração. Aí você vai passar vendo a vida que tem gente que se apaixona com uma facilidade, mas que nunca teve o amor, porque o amor é sofredor. É sofredor, é benigno, é paciente. É paciente, irmãos. Pessoas casaram, entraram no jugo desigual, agora o que fazer? Até a mulher que é crente, ela ganha um marido descrente sem uma só palavra, mas com a sua maneira de proceder. Aí se cumpre o que está em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Sabe o que é isso? Você vai ser um luzeiro, você vai salgar, você vai temperar. Quando você começa a observar isso, as relações começam a tomar um eixo. Eu quero concluir esse sermão, sabe por quê? Quando você percebe o amor de Deus derramado em teu coração, isso gera unidade. Fala comigo bem forte, unidade. Fala assim, na minha família, de novo, na minha família, o que vai reinar é a unidade. Toda desigualdade vai cair por terra. Amém? E desigualdade, irmão, não quer dizer que todo mundo tem que pensar da mesma forma, agir do mesmo jeito, não. É quando a gente fala de caminhar na mesma direção, no mesmo propósito. É disso que nós estamos falando. Eu quero concluir esse sermão falando isso para você.
Porque quando olhamos para o derramado Espírito no livro de Atos, uma coisa que me chama a atenção nessa unidade, que fala assim, olha, pastor Demétrios, todos perseveravam unânimes em oração. Sabe o que é isso? Fala comigo bem alto. Unidade. Mais uma vez. Em Babel, propósito errado. O próprio Deus fala assim, a partir de agora, porque eles estão unidos, ninguém poderá paralisá-los. Unidade. Unidade. Eu gosto do Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade, é geradora de força. A gente só não percebe uma coisa, quando a gente não sabe santificar as relações, gerando desigualdade, a gente está enfraquecendo, todo mundo sai perdendo. Família é time. Se um perde, todos perdem. E bota uma coisa aqui na sua cabeça, e presta atenção, isso é fundamental. Não existe essa de estar bem com Deus e estar mal com alguém da família. Aí, você está se enganando. Tratou mal a mulher, orações interrompidas. Eu gosto muito de 1 Timóteo 6. Fala assim, vocês devem cuidar dos domésticos da fé. E se vocês não fizerem isso, serão piores que o quê? Os infiéis. Negou a fé. Sabe o que é isso? É gente que está debaixo do mesmo teto, que já não quer mais falar, não consegue perdoar, não consegue restaurar, desequilibrou tudo. Não tem mais paz, não tem mais alegria, tristeza, dor. É preciso gerar unidade. Unidade é geradora de força. Unidade potencializa a conquista. Unidade atrai o Espírito Santo. Unidade faz com que você conquiste o inimaginável. E tem milagres, queridos, que a gente só experimenta na vida, que a gente não consegue sozinhos. Eu sempre fico pensando, Sônia, naquele paralítico descendo lá na casa de Pedro. Se não tivesse aqueles amigos para abrir aquele telhado e botar aquela maca ali, aquele homem ia estar até hoje do lado de fora esperando um milagre. Bota uma coisa na tua cabeça, tem milagres na nossa vida. O milagre da libertação de um vício, um milagre da realização de um sonho, um milagre de uma cura, a gente só experimenta na unidade, que é geradora de força. Acabe com o jugo desigual. Quanta desigualdade, quanta disparidade, quanta tensão. A divisão tensiona, fragiliza, a divisão faz gastar recursos que não temos, divisão gera pessoalidade, quebra relacionamentos. A divisão, as pessoas estão sempre em estado de alerta. Na divisão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Na divisão, o que mais vai se promover é mágoa, tristeza e derrota. Mas Provérbios 18 fala que às vezes as relações têm que ser como que ferro. Ele fala que ferro, quando toca em ferro, sai faísca. Mas um amola, afia o outro. Não vou usar o termo amolar não, senão o outro vai pensar até que é injuriar. Você sabe por que às vezes você está lidando com uma pessoa tão difícil dentro da tua casa? Essa pessoa está sendo um ferro que Deus colocou na tua vida para te afiar e te tornar melhor. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. E glória a Deus animado, gente. Glória a Deus, pastor. Sim, glória a Deus. Quando você está cheio do azeite, o ferro vai amolando
E você vai se santificando, se transformando num instrumento a qual Deus quer te usar na autoridade do Espírito. Acabe com as desigualdades, querido, na tua casa, santifique teu lar. Sabe por quê? Eu não aguento mais ouvir essas famílias aí com esse negócio de divórcio. E Malaquias 2,16 fala muito sobre isso. Eu, o Senhor, odeio o divórcio. E sabe o que me chama a atenção? O termo hebraico ali do divórcio quer dizer repúdio. E repúdio, você pode estar casado e viver repudiando. E nós somos a geração que dá muito valor ao papel casamento, mas não damos tanto compromisso ao pacto que gerou o papel. O que sustenta a família é o pacto. Quando você acorda, e se não tiver de acordo, não tem nem papel, nem lá no juiz. Se um falar assim, não aceito não tem casamento. Mas a gente fala assim, eu estou casado. Casamento implica em posturas, em equilíbrios, em ajustes. E tem gente que está casado e vive repudiando o filho. Vê um filminho. Mamãe, quero brincar com você. Vê agora aí, Pocoyo. Vê agora aí o desenho tal. Agora vai ver o não sei o que é lá. Tem marido e mulher que vive repudiando, apesar de estar casado. Isso tensiona tudo, desequilibra tudo, irmãos. É tempo da gente restaurar as nossas casas, as nossas famílias, os nossos lares. Santifique, irmão, equilibra, seja aquele que vai equilibrar. Então, eu queria nesse momento orar com você e te desafiar a botar todo o trauma, toda a frustração, toda a ferida, tudo que for aí esmagado, tudo que for retirado, pensar que isso tudo vai cair por terra. É preciso hoje uma grande conversão, perdão, quebra de brigas, de barreiras, quebras de desigualdades. É tempo da gente restaurar relações, santificar a nossa casa, para que o Senhor possa gerar força, e por intermédio dessa força, desse amor de Deus derramado nos nossos corações, a gente superar toda e qualquer adversidade. Curva sua cabeça. Nós vamos adorar o Senhor. Você entra hoje aqui falando, pastor, eu sou aquele que eu perdi o gosto de falar qualquer coisa lá em casa, porque parece que eu estou falando com as paredes. Pastor, eu estou aqui numa relação que parece que essa pessoa não quer mudar. Pastor, eu entrei numa relação, eu estou aqui num casamento, em algo que eu me sinto aprisionado. A dependência química precisa de libertação. Há brigas, intrigas. E eu perdi a paciência, pastor. Mas eu estou pedindo hoje ao Senhor, Senhor, me renova, me ajuda, Pai. Eu preciso de restauração. Eu não quero viver de outra forma que não seja em santidade com o Senhor. Eu quero desafiar você, jovem, que está flertando com o pecado, com algo que não tem nada de Deus. Coloque o Senhor. Não entre em julgo desigual. Você vai sofrer, vai pagar um preço altíssimo. Pastor, está me amaldiçoando? Não. A Bíblia está te alertando para preservar você de coisas que o Senhor te ama e quer fazer diferente. Eu não vou chamar ninguém para ver aqui à frente, não. Todos estão orando. Eu queria perguntar a você assim: quantos estão no chat conosco ou presentes aqui na igreja dizendo assim, pastor, aqui em casa está tendo desigualdades e eu quero pedir ao Senhor, tira todo o jugo desigual, equilibra essa gangorra, me ajuda a depender, confiar e esperar que o Senhor tem o melhor.
O Senhor sabe as minhas necessidades. Me ajuda a ser o elemento de equilíbrio. Eu não quero viver em jugo desigual, eu não quero viver tensionando, fazendo força, mas quero santidade na minha casa. Eu quero, ainda que ferro vá amolar ferro, importa que o caráter de Cristo está sendo gerado na minha vida. Minha família, ela vai entrar no céu, e eu preciso perdoar, eu preciso amadurecer, eu preciso ser trabalhado pelo Espírito Santo. Senhor, encha a minha botija, encha a minha lamparina, gere fruto do Espírito, me ajuda a suportar, me ajuda com esse amor que é sofredor, que tudo espera, tudo suporta, renova as minhas forças. Quantos querem hoje orar com esse pastor dizendo: sou eu, pastor? Faz um sinal assim com a sua mão, só isso que eu vou pedir. Glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém? Isso, só isso, glória a Deus. Quantos estão no chat, pode falar assim: eu quero, pastor. Há mais alguém aqui? Eu vou estar orando. É um sinal seu para o céu, falando assim: eu quero, pastor, eu preciso. Eu quero santidade, glória a Deus. Amém aqui, glória a Deus. Amém. Há mais alguém falando: sou eu, pastor, vou orar. Glória a Deus aqui. Há mais alguém ali também, glória a Deus. É isso, irmãos. Vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos entregar em Tuas mãos os nossos lares, porque é uma promessa em Abraão: em Ti serão benditas todas as famílias na face da terra. E nós invocamos essa promessa e pedimos: toda desigualdade, tudo que desequilibrava, tudo que estava para gerar contenda, briga, confusão, jogue por terra em nome de Jesus. Traz a paz, o entendimento, o amor que é sofredor, traz longanimidade, equilibra todas as relações, pois nós queremos demonstrar o nosso amor amando o nosso cônjuge. Nós queremos demonstrar o nosso amor ao Senhor amando os nossos filhos e não provocando a ira. Nós queremos demonstrar todo o Teu amor derramado nos nossos corações, ó Pai, praticando o que Tua palavra faz, amando a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É um desafio, mas com isso nós vamos equilibrando, ajustando, gerando força. Agora pedimos também, Pai, derrama do óleo nas nossas lamparinas, e que elas nunca se apaguem, porque um dia o noivo virá buscar a sua igreja, e nós queremos estar cheios do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos nessa empreitada, é o que nós oramos e o fazemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode estar de pé? Vamos adorar o Senhor.